Bom, então como a gente viu, né, cada célula-mãe do micrósporo vai dar origem a 4 grãos de pólen, tudo bem? Então, esse grão de pólen, ele vai ter 2 tegumentos, tá? Então, aqui ele tá mostrando filete, a antera cortada no meio, eu tenho os sacos polínicos aqui dentro, e aí cada grão de pólen, ele vai ter 2 camadas, tá? A intina, que é a camada mais externa, e a exina, né? Intina de interior e exina de exterior, tá? Camada mais interna, camada mais externa. Uma célula do tubo, que vai originar o tubo polínico, e uma célula geradora, que vai ser responsável, né, pela formação dos gametas masculinos, que vai originar os gametas masculinos após a polinização para a formação realmente de da fecundação e da formação do fruto, tá? Então, esse pólen, né, esse grão de pólen, ele é conduzido até o estigma da planta feminina, né? Nesse momento, ele vai formar, então, o núcleo das células do tubo, né? Que é esse NCT aqui, né? Que vai formar o tubo polínico. As células geradoras, que se dividem em 2 e formam as células espermáticas, que é quem realmente são os gametas masculinos da planta. Já a parte feminina, que é o pistilo, né, ou o gineceu, ela é formada por folhas modificadas, né, que geram carpelos. Então, eles podem ser, por exemplo, unicarpelar, ter um carpelo só, T2, T3. Aqui a gente tem 3, tá? Aqui esses 3 fundiram e formaram um só. Então, isso vai variar muito de espécie para espécie. Mas o que importa pra gente aqui? Os carpelos, que são essas folhas modificadas, eles se unem formando uma porção basal, que é o que a gente chama de ovário. E uma porção alongada, que é o que a gente chama de estilete, e a porção de cima aqui do estilete é o estigma, onde o pólen vai cair, tá? Dentro do ovário, a gente tem os óvulos, então, né? O óvulo, né, no caso. Possui um tegumento, das quais é um orifício que a gente chama de micrópila. Então, o ovário, normalmente, ele está projetado para a parte inferior, e a abertura do ovário para se entrar dentro do ovário e fecundar o óvulo o óvulo que vai dar origem depois no processo reprodutivo ao ovócito, que a gente vai ver, que é a estrutura realmente gamética feminina. Essa abertura que vai permitir a entrada desse grão de pólen, aí, do tubo polínico, dentro do ovário. E aí, ele contém uma única célula mãe de esporo. Então, essa célula, lembra lá da história, vocês já devem ter lembrado, assim, o processo da gametogênese humana. No caso do masculino, cada espermatogônia gera 4 espermatozoides. No feminino, uma ovogônia gera um óvulo, um ovócito. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho uma célula mãe que vai originar 4, só que 3 degeneram e um forma o megásporo. Diferente do que está acontecendo aqui, ó. Uma gera 4 e os 4 desenvolvem, tá? Então, no caso do feminino, a gente tem essa alteração. Bom, o saco embrionário, né? Então, a germinação do megásporo, né? Ou ginósporo, né? O saco embrionário, que forma o gametófito feminino, não contém, então, mais a estrutura do arquegônio. Então, o que vai acontecer? Depois da fecundação, depois da formação do óvulo, né? O óvulo vai se desenvolver e dessas 4 células que formam, 3 degeneram, uma fica formando o megásporo. O megásporo depois vai dar origem a esse grupo de células que a gente vai ver lá no processo reprodutivo depois na próxima aula. E essa estrutura aqui é o que a gente chama de saco embrionário ou gametófito feminino, tá? Com esse conjunto de células, mais o ovário e o tegumento que forma ele, ok? Bom, gente. Dessa primeira etapa, então, das angiospermas era isso. Na próxima aula, a gente vai ver os processos reprodutivos, né? Como fica um pouco mais difícil para desenhar, né? Vocês têm que entender o processo passo a passo. Tem alguns vídeos muito legais no YouTube que eu vou colocar para vocês, tá? Com as perguntas que, obviamente, eu vou fazer. Tudo bem, gente? Muito obrigado. Antes da nossa live, eu peço que vocês façam atividade referente ao capítulo 5 do livro 2 de Biologia 2, a página 10 do exercício 1 e 2 e a página 12 do exercício 2. Não se esqueçam de anotar as dúvidas e os comentários de vocês e nos vemos na live.